Olá, saudações, sejam todos e todas muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Matheus Ferreira Bezerra, sou professor, advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia e hoje falando um pouco sobre direito dos contratos, venho falar sobre a participação de terceiros nos contratos. Bom, eu já falei aqui anteriormente em outro vídeo, referente às aulas de direito dos contratos, que existe um princípio, que é o princípio da relatividade dos efeitos dos contratos, segundo o qual os contratos, em regra, eles só vão fazer lei entre as partes, ou seja, as regras dos contratos eles só vão interferir entre as partes. Bem, nós temos algumas exceções desse princípio, e já foi dito nesse vídeo. Se você não assistiu, sugiro que assista. Mas nós temos questões principiológicas, como por exemplo pode acontecer a incidência da função social da propriedade, e temos também tipos contratuais em que essa participação do terceiro ela é reconhecida pelo direito. Então nós vamos ver em algumas figuras contratuais em que o terceiro ele pode ter direitos ou assumir também obrigações a partir de contratos celebrados por outras partes. Bem, em primeiro lugar, nós temos a estipulação em favor de terceiro. Esse é um tipo de contrato em que existe a figura do estipulante, do promitente e do beneficiário. Este beneficiário é o terceiro, é ele que vai ser destinatário de uma relação, do fruto de uma relação contratual entre o estipulante e o promitente. Então, ao se analisar este tipo de contrato, você vai averiguar se as características, digamos, os elementos pressupostos a partir do estipulante e do promitente, que são as partes do contrato. O beneficiário, como eu disse, é um terceiro que está envolvido. Ele não precisa ter a sua capacidade reconhecida. Então, um exemplo típico desse contrato é o contrato de seguro de vida, então, cujo evento é morte. Então, o estipulante e o promitente vão celebrar esse contrato e um beneficiário pode ser um menor, pode ser uma criança, pode ser um bebê, não existe nenhum impedimento em relação a isso. Então, na estipulação em favor de terceiro, nós temos as partes, que são, voltando, o estipulante e o promitente, e o beneficiário, que vai ser o destinatário. Pode haver a substituição, o estipulante ele pode simplesmente substituir o beneficiário. Agora, em determinadas situações, isso não pode ser feito. Bom, quando houver, por exemplo, uma situação em que se exija do beneficiário uma atuação, então aquele contrato ele não é gratuito, ele é oneroso, a pessoa tem que cumprir algum encargo. Então, se ele recebeu aquele benefício, mas fez um encargo, bom, ele não vai poder ser substituído porque ele vai cumprir o encargo. Uma outra situação é se o estipulante ele permitir que o beneficiário ele possa cobrar do promitente. Então, neste caso, ele também não vai poder, o estipulante, ele se limita, ele não vai poder cobrar, ou melhor, exonerar o promitente. Então, nessas situações, existe uma limitação maior em relação ao estipulante, que, via de regra, ele pode exonerar o beneficiário ou pode substituir. Bom, nós temos uma outra figura processual, que é a promessa de fato de terceiro. Neste caso, existe uma figura típica contratual em que se permite que alguém possa celebrar um contrato em nome em nome próprio, mas assegurando que um terceiro fará algo. Isso pode acontecer, por exemplo, vamos supor que eu tenha amizade com um cantor que seja famoso e que, digamos, uma outra pessoa quer contratá-lo. E aí eu digo, não, vamos agendar o dia, eu confirmo para você aqui o dia e a pessoa me autorizou a fazer esse tipo de negociação e aí ela vai se apresentar no dia que foi convencionado. Isso pode acontecer. Então, nesse caso, se aquele terceiro, ele não cumprir essa promessa que foi pactuada, haverá uma reparação por perdas e danos. Então, eu que celebrei o contrato garantindo que o terceiro ia fazer, esse terceiro
ele não cumprindo, vai haver aí uma reparação de danos, tá? Então, da minha parte, não do terceiro, porque nessa figura fui eu que celebrei o contrato. É importante observar que existem exceções a isso. Então, se depois que eu fizesse a celebração, a pessoa que contratou recebe uma confirmação do terceiro dizendo que ele confirma o ato, que ele vai assumir essa obrigação, então eu já fico exonerado. O terceiro ele passa a ter a responsabilidade contratual. Uma segunda situação é no caso de essa pessoa que faz a promessa, ela é casado, fez uma promessa que envolve o cônjuge e que se o cônjuge não cumprir, no caso, a responsabilidade patrimonial é do casal. Então existe uma possibilidade aí de se colocar o cônjuge em risco, porque eu assumo uma promessa que eu sei que a minha cônjuge não vai cumprir, e o que é que eu vou fazer? Eu vou ser demandado e essa pessoa que celebrou comigo vai contra o meu patrimônio e contra o dela. Então, assim, teríamos aí indiretamente uma possibilidade de você atingir o direito, né, do cônjuge e atingir a ameação. Poderia haver um prejuízo, então o Código ele também faz uma restrição quanto a isso. Uma terceira figura típica que o terceiro ele participa desse contrato é o contrato de pessoa a declarar. O que vem a ser isso? Significa que você pode celebrar um contrato com uma outra pessoa e informar que quando chegar dado momento, se não for feita essa previsão do tempo, o direito brasileiro ele prevê aí o prazo de 5 dias, mas se não tiver essa previsão, você pode estabelecer, olha, no dia tal ou daqui a um certo tempo, em tanto tempo, uma pessoa vai celebrar esse contrato. Essa figura é importante, porque muitas vezes, por exemplo, A celebra um contrato de compra e venda com B, e é um bem que faça um registro, como um veículo ou como um imóvel. Então, neste caso, a celebração ela vai fazer o imóvel ele sair de A para B, vai gerar uma taxa, e depois esse B, na verdade, ele não comprou para ele vai comprar para C. Então, essa outra pessoa é que vai assumir o bem. Então, você pode simplesmente celebrar um contrato e deixar estabelecido que aquela outra pessoa, quando der o tempo estabelecido, ela vai vir e vai firmar o contrato, né? Vai ser a beneficiária, a destinatária daquele contrato. Então, é um contrato com pessoa a declarar. Uma outra pessoa vai figurar nessa relação contratual. Então, a princípio, é o que eu tenho para falar sobre o assunto, a participação de terceiro em relação aos contratos. Se você gostou, se você aprendeu, peço que deixe aqui a sua curtida para saber que o vídeo ele foi relevante para você, para sua compreensão. Caso não, caso tenha ainda a existência de alguma dúvida, peço que deixe aqui nos comentários, tá certo? Muito obrigado.